Nós vamos tratar da Segunda Guerra Mundial. Como nós vimos na aula passada, foi feita uma tentativa por parte dos principais governos europeus da época de evitar uma guerra. Essa tentativa ficou conhecida como política do apaziguamento, que foi o tema da nossa primeira aula toda dessa nova apostila. A política do apaziguamento ela vai permitir com que a Alemanha se reequipe, isso é, que ela reconstrua o seu exército, que era uma proibição do Tratado de Versalhes. Quem fez a lição de casa sabe do que eu estou falando. E ela também vai permitir que a Alemanha amplie o seu território e fortaleça não só o seu país economicamente, como também industrialmente. Ela acabou ocupando regiões com um grande número de indústrias. Isso vai fortalecer a Alemanha antes do início da guerra. Nós também vimos na aula passada que chegou uma hora em que as potências, e aí a gente está falando de Inglaterra e França, falaram: chega, daqui não vai ter como. E para defender a Polônia, vai começar a Segunda Guerra Mundial. Então, o marco de início da Segunda Guerra Mundial é a invasão da Polônia pelo exército alemão, né? E a entrada da França e da Inglaterra contra a Alemanha, para fazer com que a Alemanha aí recuasse em relação à Polônia. Entretanto, quando vocês forem aprofundar o conhecimento de vocês sobre o assunto, vocês vão perceber que nós podemos dividir a Segunda Guerra Mundial em duas fases diferentes, duas fases distintas. A guerra ela pode ser dividida numa primeira fase, onde ela tem um foco maior na Europa, né? É uma guerra basicamente europeia ou entre países europeus. E num segundo momento essa guerra ela vai se alastrar pelo resto do mundo, trazendo aí os países da América, países da Oceania e da África, né? Que na sua grande maioria na época eram colônias europeias. Nessa primeira parte da guerra, a Alemanha ela vai ter uma vantagem estratégica muito grande. Ela vai conquistar vários países. E boa parte dessas conquistas vai se dar pela forma com que ela vai movimentar os seus exércitos. Tá? E esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a Blitzkrieg. Esse termo aqui em alemão. Blitz quer dizer relâmpago e Krieg quer dizer guerra. Tá? Que foi uma tática utilizada pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. E ela era considerada inovadora no começo da guerra. E ela vai contribuir e muito para que os alemães consigam conquistar vários países no começo do conflito em uma grande velocidade. Vocês vão ver que entre 1939 e 1941 o exército alemão fica praticamente invicto. Ele ganha de todos os seus inimigos seguidamente. Inclusive, ele elimina a grande potência da Europa da época, que era a França. Numa campanha muito rápida. Vai durar aí coisa de 6 semanas. Mas, como os alemães faziam isso? Nada mais era do que uma coordenação. Eles juntavam os tanques, os aviões e a infantaria para lutar juntos. E faziam isso com uma grande velocidade, evitando daí que se formassem frentes de batalha. Na Primeira Guerra Mundial, a guerra ela era de forma estática. Os exércitos eles ficavam frente a frente trocando tiros por meses. Na Segunda Guerra Mundial, por conta do uso dessa forma de combate, a Blitzkrieg, havia uma coordenação, existia uma conversa entre o soldado que estava a pé, entre o soldado que estava no avião, entre o soldado que estava do tanque através dos rádios, também era uma inovação tecnológica do período, para fazer com que eles agissem juntos. Tá? O exército alemão ele vai aprimorar o uso da Blitzkrieg durante as campanhas, tanto da Polônia em 1939, quando ele vai rapidamente destruir o exército polonês e conquistar a Polônia para si, e o grande marco vai ser a queda da França no ano de 1940. Até então, todo o mundo reconhecia o exército francês como o exército mais poderoso do mundo. E os alemães vão derrotá-lo rapidamente. Nessa fase inicial da guerra, a utilização da Blitzkrieg ela vai ser essencial para as vitórias alemãs. Tá? A primeira utilização, o primeiro marco vai ser na Polônia,
Nós já vimos isso no parágrafo passado. Aqui tem alguns dados, tá? Vocês não precisam gravar isso de cabeça, só para vocês terem uma noção do que estava sendo empregado. Mais de 1,5 milhão de soldados, mais de 3 mil veículos blindados, mais de 1.000 aviões. E eles conseguiram conquistar a Polônia em apenas 20 dias. Utilizando da mesma tática, a Alemanha também vai conseguir conquistar a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a França. E em 41, isso vai aumentar para a Grécia, vai aumentar para a Iugoslávia, que é um país que não existe mais. Hoje são vários países aí que ficam nos Balcãs. Enfim, os alemães nessa primeira fase da guerra, utilizando-se dessa forma de ataque que junta tanques, infantaria e ataque aéreo, eles vão conseguir uma série de vitórias, tá? Vocês podem ver isso daí muito facilmente no cinema. Tem um filme que tem na Netflix que se chama Fury, que trata justamente de lutas entre tanques. As lutas entre tanques elas vão se popularizar na Segunda Guerra Mundial. Tem outro filme um pouco mais antigo, mas tem várias cenas no YouTube, que chama O Resgate do Soldado Ryan. Vocês podem pesquisar sobre ele. Tem várias cenas de batalha onde isso aqui é mostrado na prática. Na lição de casa, eu já vou deixar aqui o nome completo para vocês verem isso acontecendo. Quero que vocês vejam, certo? E aí eu achei um documentário que fala exatamente disso. Então vocês vão digitar lá, obras do nazismo, Blitzkrieg e a máquina de guerra de relâmpago. Certo? Então vocês vão pesquisar isso aí no YouTube e já vai aparecer o documentário lá na hora. Tem 40 minutos, é bem legal de assistir. Essa primeira fase da guerra, ela vai ter fim em 1941, quando a Alemanha vai invadir a União Soviética. Tá? A União Soviética, que nada mais era do que a Rússia. E vai acontecer um fenômeno muito parecido com o que nós estudamos no ano passado, quando nós falamos sobre o ataque do Napoleão à Rússia. Nós falávamos que os russos eles faziam a prática da terra arrasada e que eles iam recuando, e o exército do Napoleão foi passando fome e depois teve que encarar o inverno. Lembram disso? Vai acontecer exatamente a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. Mesmo com o uso de aviões, tanques, caminhões e etc., o exército alemão ele não vai conseguir vencer a União Soviética antes da chegada do inverno. E o inverno vai enfraquecer a máquina de guerra alemã. Certo? A partir daí, os Estados Unidos também vão entrar na guerra e a maré da guerra vai se virar contra a Alemanha. Então lembra, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente divide a guerra em dois períodos. De 39 a 41, quando a Alemanha está em vantagem, a Alemanha está conquistando todo mundo, e ela vai conquistar todo mundo através dessa forma de guerrear, a Blitzkrieg. E num segundo momento, entre 42 e 45, que é o ano em que acaba a guerra, é uma fase mundial da guerra. A guerra vai se espalhar por todos os continentes. E vai haver uma grande união aí dos países, principalmente contra a Alemanha, a Itália e o Japão, que iam formar uma aliança, certo? Também conhecida como Pacto do Eixo. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Por enquanto eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês assistam o documentário. Eu quero que vocês escrevam um resumo com o que vocês aprenderam no documentário. Lembra, grampeia, junta aqui com o material de vocês para entregar. E vão elaborar um desenho que, na opinião de vocês, resuma tudo isso que vocês aprenderam. Além disso, eu quero que vocês respondam essas duas questões. Quais países foram conquistados pela Alemanha através da Blitzkrieg? Eu mesmo já citei, é só você voltar um pouquinho para trás e anotar. E o que significa o termo, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial de uma forma mais abrangente. Eu quis dar um enfoque nisso aqui, porque normalmente faz essa divisão e as pessoas perguntam como a Alemanha, que era um país pequeno, geograficamente falando, vai conseguir dominar praticamente todo o continente europeu muito rapidamente. Tá? E a explicação é essa forma de guerrear que eles estavam utilizando, que usava aí os tanques de guerra, a aviação e a infantaria operando juntas.
certo? Então, não esqueçam de fazer a pesquisa de vocês. Uma boa semana e até a próxima aula.